Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Estou aqui fazendo esse videocast sobre alguns temas muito importantes para nós. Direitos humanos, sustentabilidade, reciclagem, ética cristã, cidadania, ecoteologia. Vamos falar um pouquinho também sobre a reciclagem, sustentabilidade. Vamos lá? Vamos entender como esses conceitos se relacionam. O que a fé cristã tem a dizer sobre justiça, dignidade, convivência ética na sociedade? Vamos também ver quão grande é a importância da reciclagem. Direitos humanos. Olha, eu tenho essas fotos aqui representando, direitos humanos. Então, todos temos direitos iguais, independente de cor, raça, condição social, religião, todos nós temos direitos. Vamos ver quais são esses conceitos? Quais são esses direitos? Afinal, os direitos humanos e por que eles são tão importantes na sociedade? Os direitos humanos, eles são um conjunto de princípios e garantias que reconhecem o valor, a dignidade, a liberdade de toda pessoa, não é só pelo fato dela ser humana. É um princípio, um direito natural. Eles envolvem o direito à vida, à liberdade, à educação, à saúde, ao trabalho digno, entre outros, independente da raça, cor, gênero, condição social, religião, como eu havia dito. Então, esses são os direitos humanos. Nós sabemos que muitas vezes isso não acontece. Por que eles são tão importantes? Porque ajudam a construir uma sociedade mais justa, onde todos possam viver com dignidade, com respeito, com igualdade e segurança, sem discriminação ou qualquer violência. São fundamentais para a convivência em paz e para o desenvolvimento social e humano. Então vamos lá, a segunda pergunta. Por que há tanta resistência ou confusão em torno desse tema em alguns contextos religiosos? Vamos saber? A resistência ao tema direitos humanos em alguns contextos religiosos ocorre muitas vezes por desinformação, visões ideológicas ou mesmo por interpretações doutrinárias muito rígidas. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que os direitos humanos defendem valores contrários à fé, quando na verdade muitos desses direitos, como a dignidade da vida, como a liberdade, como a justiça, estão aliados com os princípios cristãos. Uma coisa que é importante destacar: há teólogos, pastores, e lideranças religiosas que reafirmam os direitos humanos como expressão do amor ao próximo e à justiça do reino de Deus. Outra pergunta sobre os direitos humanos: como os princípios dos direitos humanos dialogam com os valores do cristianismo? Os princípios dos direitos humanos e os valores do cristianismo dialogam fortemente. Por quê? Porque ambos colocam a dignidade da pessoa humana no centro. Então, isso é muito importante. O cristianismo, ele nos ensina, vamos ver, ele nos ensina que todo ser humano é criado à imagem de Deus. Lá na palavra do Senhor em Gênesis fala. O que fundamenta o valor igual de todas as pessoas. Base essencial dos direitos humanos. Está vendo tanto que eles se relacionam? Tanto que é importante? Os valores cristãos como amor ao próximo, justiça, misericórdia, cuidado com os pobres, com os marginalizados, são também valores defendidos pelos direitos humanos, que buscam o quê? Promover igualdade, proteger os vulneráveis, garantir liberdade e paz a todos, segurança, saúde. Os dois caminham juntos quando o foco está na promoção da vida, do respeito e da justiça. Vamos dar continuação? Agora nós vamos falar sobre cidadania, né? Algo também muito importante. Olha só essa foto. Direitos, povo, cidade, cidadania, pessoas, escolha social, deveres.
participação. Direitos humanos também inclui deveres nossos, né, como cidadãos. Participar, direito, população, maioria, liberdade, comunidade, vida. E aqui, ó, educação, direito, pensamento, liberdade, expressão, saúde, crença, tudo isso, né, são os direitos. Então vamos lá? Vamos para a cidadania. O que significa na prática ser um cristão, ser um cidadão ativo e responsável? Vamos lá. Ser um cidadão ativo e responsável significa o quê? Participar da sociedade de forma consciente, ética e comprometido com o bem comum, com todos, né? Um modo geral. Na prática, isso envolve o quê? Cumprir deveres, como votar, né? Respeitar leis, pagar impostos, defender e praticar os direitos humanos, cuidar do meio ambiente, respeitar as diferenças, colaborar com soluções para os problemas sociais, como desigualdade, violência, exclusão. Então, tudo isso é a prática, é o cidadão ser ativo na sociedade. Então, nós temos que cumprir também esses deveres, né? Como a vivência cristã pode ajudar a formar cidadãos mais conscientes. A vivência cristã, quando baseada no Evangelho, contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, éticos e solidários. Isso porque o cristianismo ensina valores como amor ao próximo, justiça, responsabilidade, perdão, cuidado com o próximo, com aqueles que estão necessitados. Então, esses princípios incentivam as pessoas a olhar para o outro com quê? Com empatia e preocupar com a sociedade e agir com honestidade e compaixão. Na prática, a fé cristã desperta o senso de missão e serviço, servir uns aos outros, formando pessoas que querem transformar o mundo para melhor. Promovendo o quê? A paz, combatendo a injustiça, cuidando da criação de Deus. A fé se torna um caminho para uma cidadania ativa e responsável, inspirada por valores espirituais, para os valores, né, cristãos. Isso é um verdadeiro cidadão, certo? Um cidadão ético. Ética cristã. O que é ética cristã? A ética cristã é o conjunto de princípios e valores morais que orientam o comportamento cristão com base no quê? Nos ensinamentos de Jesus nas Escrituras, ou seja, na Bíblia. Ela busca responder como o cristão deve viver de forma justa, amorosa e fiel a Deus e ao próximo. Se fundamenta em mandamentos como amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, praticar a justiça, a misericórdia e a humildade. Então, a ética cristã influencia atitudes no dia a dia, honestidade, perdão, cuidado próximo, a solidariedade, né? O respeito, o compromisso. É possível defender os direitos humanos e ser fiel aos princípios da fé? Sim, claro, é totalmente possível e necessário defender os direitos humanos e ser fiel aos princípios da fé cristã. Ela ensina que toda pessoa tem dignidade porque é criada à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis. Jesus valorizou os pobres, acolheu os excluídos, defendeu a justiça. Isso é claro na palavra do Senhor. Tudo isso está em harmonia com o quê? Com os direitos humanos. Defender os direitos humanos é uma forma prática de viver o amor ao próximo. Cuidar dos que sofrem, promover paz, justiça, os valores centrais do Evangelho. Então, portanto, a fé e direitos humanos não são opostos, pelo contrário, né? Mas podem andar juntos na construção de uma sociedade mais justa, mais humana e mais solidária. Mais uma pergunta. Como a igreja pode ser um espaço de formação ética e cidadã? A igreja ela ensina valores como respeito, solidariedade, justiça,
responsabilidade. Por meio de suas mensagens, ela ajuda as pessoas a refletirem sobre o certo e o errado, a se preocuparem com o próximo, a participarem da vida em comunidade. Além disso, promovem ações sociais, incentivam o cuidado dos mais necessitados. Temos campanha, engajamento com ações coletivas, conselhos comunitários, mutirões, todas essas outras formas de participação democrática. Promove, né, debates, palestras, tudo a respeito dos direitos humanos, né, sobre o meio ambiente, política, justiça, e tudo isso contribuindo para uma sociedade mais justa e consciente. Continuando, agora vamos falar sobre sustentabilidade e reciclagem. Afinal de contas, o que é sustentabilidade? A sustentabilidade é cuidar do planeta de um jeito que atende às nossas necessidades hoje, sem prejudicar as próximas gerações. Então, eu uso hoje, vamos dizer assim, mas consciente, para que a próxima geração também usufrua. É usar os recursos da natureza, como a água, árvores, o ar, por exemplo, né, a energia, com responsabilidade, evitando desperdício e poluição, para que eles continuem existindo no futuro. Também envolve ter equilíbrio entre o que é bom para o meio ambiente, justo para as pessoas e viável na economia. Tá vendo tanto que é importante a sustentabilidade? É algo que precisamos estar conscientes e buscando sempre estar melhor, sempre melhorando mais. E o que é reciclagem? Reciclagem é o processo de transformar materiais usados, como papel, plástico, vidro, metal, em novos produtos. Sabe aquele de reutilizar? Então, em vez de jogar esses materiais no lixo, eles são recolhidos, separados e reaproveitados, ajudando a diminuir a poluição, o desperdício e o uso de recursos da natureza. Ou seja, reciclar é uma forma de cuidar do meio ambiente e dar um novo uso ao que seria descartado. Olha essas imagens. Sustentabilidade. Vendo? Então aqui são imagens de sustentabilidade, reciclagem. Nós temos que cuidar do nosso planeta, porque é criação do Senhor, né? É criação de Deus e nós temos que cuidar para que nós possamos usufruir e as próximas gerações também. Separe lixo reciclável, papel, plástico, metal e vidro, do lixo orgânico, restos de comida, e do lixo não reciclável, que é papel higiênico, espelhos, etc. Então, use lixeiras diferentes ou sacolas em cores variadas para facilitar. Lavar as embalagens antes de descartar. Sabe aquelas lixeiras coloridas que existem em alguns lugares? Que eu, assim, no meu ponto de vista, deveriam existir mais em outros lugares? As lixeiras, você sabe quais as cores, qual cor representa cada um? Então, vamos falar aqui, ó. Tá vendo? Azul, papel, certo? Vermelha, plástico. A verde, vidro. A amarela, metal. E marrom, orgânica. Tem outras cores também. Tem a cinza, que são os materiais não recicláveis. Então, sempre que você puder, recicla. Faça o seu papel como um cidadão consciente, cuidando do meio ambiente, cuidando do nosso planeta, cuidando das próximas gerações, certo? Vamos tentar aí reciclar, né? Tentar fazer a nossa parte, cada um cuidando do outro. Agora nós vamos falar sobre um assunto que eu imagino que é um pouco, que não é muito conhecido, ecoteologia. Então vamos falar sobre esse assunto para terminar esse videocast, certo? A ecoteologia
É um ramo da teologia que estuda a relação entre fé, Deus e meio ambiente. Tudo se conecta. Ela busca mostrar que cuidar da natureza faz parte da responsabilidade espiritual e ética do ser humano. A partir de textos sagrados e da reflexão teológica, a ecoteologia defende que a criação, a terra e todos os seres vivos devem ser respeitada e protegida, pois é obra de Deus. Temos que cuidar sim do nosso planeta. Assim, propõe uma vivência religiosa que promove o quê? A justiça ambiental, a sustentabilidade e o compromisso com a vida em todas suas formas. Então, nós temos que cuidar do planeta, temos que cuidar dos seres vivos, seres humanos, tudo, porque tudo é criação de Deus. Temos que cuidar sim, com responsabilidade, com dignidade, com amor ao próximo. Então é isso. Quero agradecer aqui por vocês acompanharem esse assunto que é de extrema relevância para nós. Viver com fé também é viver com responsabilidade, justiça e amor ao próximo. Vamos cuidar do nosso planeta. É um bem precioso que o Senhor nos deu. Muito obrigada e até a próxima.